dia, bom dia, bom dia! Sejam muito bem-vindos, mais uma vez estamos juntos. Para quem está nos acompanhando, como todas as manhãs neste mesmo período, hoje, domingo, para quem acompanha em outro dia a gravação, no dia que você acompanha, não importa, né? Importante que você está seguindo aí esse plano de leitura anual, siga firme, siga em frente. Em um ano nós vamos completar essa missão, esse propósito, né, que nós colocamos como um propósito para nós mesmos. Coloque como um propósito dentro de você. Eu vou ler a Bíblia toda. Aconteça o que acontecer. Pode ser que tenha dias que você esteja um pouco desanimado. Isso é normal. Só volta, só leia, só faça. E vamos em frente. Surgiu alguma dúvida? Me pergunte. Concernente à leitura que nós estamos fazendo, tá bom? Dúvidas sobre outras partes da Bíblia, é muito provável que eu tenha também algum conteúdo para compartilhar com você, ou a gente trata isso no ambiente de escola, aí já um grupo fechado e um outro nível de profundidade, vamos dizer assim, tá bom? Vamos fazer a nossa oração e vamos seguir com a nossa leitura. Sejam bem-vindos, você que está conectando conosco agora, deixa aí o seu bom dia. De onde você nos acompanha, coloque aí, é bom que as pessoas vão se conhecendo também, vou vendo aí, vou gravando aqui os nomes e as localidades, tá bom? Pai amado, Pai querido, rendemos graças ao Teu santo nome, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. É por Tua misericórdia que nós estamos aqui mais uma vez, reunidos para essa leitura, não de um livro qualquer, mas de uma sagrada escritura. Escritura essa que traz vida, escritura essa que carrega um espírito e é a esse espírito que queremos nos conectar nessa manhã. Fale ao nosso coração, abra o nosso entendimento, nós oramos em nome de Jesus. Graças a Deus. Olha, amanhã, segunda-feira, a nossa primeira oração, ela se estende para todas as áreas da sua vida. É a nossa oração semanal. Então lembre-se, toda segunda-feira, seria importante que você começasse conosco ao vivo, 5h57 da manhã, 6 em ponto, já estou fazendo a oração. E aí a gente ora por todos os sentidos, eu leio os comentários, leio os pedidos, os nomes e vamos estar unindo a nossa fé, entregando a nossa nova semana de trabalho, né? Na verdade a semana se inicia hoje, mas muitos começam a trabalhar na segunda-feira. Eu acho muito importante essa nossa oração semanal. Caso você queira participar ao vivo, entra amanhã cedinho. Se você não puder, acompanhe a oração e a leitura no seu horário como de costume, tá bom? Gênesis, capítulo 9. Até a leitura de ontem, nós entendemos que Deus tinha dado um reset na terra e hoje a gente vai ver como que voltaram as maldições para a terra, sendo que o dilúvio acabou e levou tudo. Vamos ler juntos, vamos entender isso e muito mais. Gênesis 9. A aliança de Deus com Noé. Deus abençoou Noé e os seus filhos, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. Todos os animais da terra e todas as aves dos céus terão medo e pavor de vocês. Tudo o que se move sobre a terra e todos os peixes do mar serão entregues nas mãos de vocês. Tudo que se move e vive servirá de alimento para vocês. Assim, como lhes dei a erva verde, agora lhes dou todas as coisas. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, vocês não devem comer. Certamente requererei o sangue de vocês, o sangue da vida de vocês e de todo animal o requererei, bem como do ser humano, sim, de cada um requererei a vida de seu semelhante. Sobre essa situação de comer o sangue ou carne sufocada, eu achei ela um pouco complexa. Eu até prometi para algumas pessoas que iria dar uma resposta, mas, gente, respostas profundas não podem ser respondidas de forma rasa. Eu não posso apenas chegar e falar pode ou não pode, tem coisa que é profunda. E eu não posso abrir um precedente para que você tenha dúvida. Então eu quero me aprofundar nesse assunto com você, junto com você que quer se aprofundar nesse assunto. Eu vou trazer esse tema também em uma aula,
para a gente provar na Bíblia se pode ou se não pode, para que ninguém mais fique com dúvida disso, tá bom? Então, até aqui, até este momento, foi dito que não podia comer sangue ou carne com sangue. Mais para frente, houve mudanças, o que aconteceu, o que Cristo disse a respeito, o que os apóstolos disseram a respeito, a gente vai tratar sobre isso de forma profunda, tá bom? Então vamos lá, versículo 6. Se alguém derramar sangue de uma pessoa, o sangue dele será derramado por outra pessoa. Então, lembra que até a geração antiga, Caim matou Abel e Deus falou, tudo bem, você não vai ser vingado, ninguém vai poder te matar. Lameque, filho de Caim, descendente de Caim, matou 2 e Lameque se gabou dizendo, bom, se meu pai matou 1 e Deus disse que ele seria vingado 7 vezes, eu matei 2, eu serei vingado 70 vezes 7, ninguém vai poder fazer nada contra mim. Aí Deus vem e muda isso, fala, não, se alguém derramar o sangue de uma pessoa, o sangue dele será derramado por outra pessoa, porque Deus fez o ser humano segundo a sua imagem. Então, acabou esse negócio, ninguém pode matar ninguém. Versículo 7. Mas sejam fecundos e multipliquem-se, povoem a terra e multipliquem-se sobre ela. Deus também disse a Noé e aos seus filhos, eis que estabeleço a minha aliança com vocês e com a descendência de vocês e com todos os seres vivos que estão com vocês, tanto as aves, os animais domésticos, os animais selvagens que saíram da arca com todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança com vocês. Nunca mais os seres vivos serão destruídos pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Deus disse, este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vocês, e entre todos os seres vivos que estão com vocês para todas as futuras gerações. Porei o meu arco nas nuvens, e ele será por sinal da aliança entre mim e a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vocês e todos os seres vivos de todas as espécies, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir todos os seres vivos. O arco estará nas nuvens, e eu o verei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que há sobre a terra. Então, esse arco a gente conhece hoje como arco-íris, né? Às vezes, depois de um dia de chuva e na sequência sai o sol, dá aquele efeito da natureza que mostra aquelas cores em forma de arco. Então, Deus está dizendo, todas as vezes que a natureza produzia esse efeito, eu também, Deus está falando que ele veria o arco e também se lembraria dessa aliança. Então, a aliança foi feita, né? Esse arco que a gente vê na parte da terra, ou seja, na parte do céu, seria a parte de Deus, né? E a parte de baixo, que a gente não vê, mas é um arco que ele se completa, então seria uma aliança, a parte de Deus com os homens, né? A nossa parte. Muito interessante também essa analogia, né? Versículo 17. Deus disse a Noé, este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e todos os seres vivos sobre a terra. Então, aqui era uma aliança. E a gente vê que depois, quando Cristo vem, ele institui uma nova aliança. Tá certo? Então, aqui tinha um concerto, aqui tinha uma aliança no Velho Testamento. Deus é Deus de aliança, ele foi fazendo alianças. Depois fez aliança com Abraão, fez aliança com Moisés e até chegar a Cristo, né? Que é a nova aliança, é a que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo nesse período da nova aliança. Versículo 18. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Esses 3 são os filhos de Noé, e a partir deles se povoou a terra. Noé pronuncia bênção e maldição. Então vai vendo. Se houve um reset na terra, se a maldição foi retirada da terra por causa do dilúvio, depois o próprio Noé, ele pronunciou a maldição na terra novamente. Olha que coisa. Vamos entender isso. Sendo Noé agricultor, passou a plantar uma vinha. Sabe que vinha, né? É a videira, né? O pé de uva que se fabrica o vinho. Bebendo do vinho,
embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, foi contar isso aos seus 2 irmãos que estavam do lado de fora. Então Sem e Jafé pegaram uma capa, puseram-na sobre os seus próprios ombros e, andando de costas e com o rosto desviado, os rostos desviados, cobriram a nudez do pai sem que a vissem. Quando Noé despertou do seu vinho, soube o que o filho mais moço havia feito. Então, Noé pega uma semente que ele trouxe do velho mundo, planta no novo mundo a vinha e fabrica o vinho e pratica um costume do velho mundo. Lembra que o Novo Testamento fala que a vinda de Cristo será como nos dias de Noé, em que as pessoas festejavam, bebiam, casavam, descasavam. Então, esse era um costume do velho mundo, se embriagar. Noé pega e traz um costume do velho mundo para o novo mundo, um mundo novo, limpo, resetado. Deus deu uma nova oportunidade. Aí Noé pega um costume do velho mundo e traz para o novo, se embriaga, ao ponto de ficar nu dentro da sua própria casa. Isso é um alerta para vocês. Cuidado para que vocês não tragam costumes do velho mundo para o novo. As coisas que o velho homem fazia, sabe? As coisas que a velha Elaine fazia, a velha Graça fazia, o velho Vaguinho fazia, todos que estão nos assistindo agora, a velha Ângela fazia. Sabe aquelas coisas que você fazia quando era do mundo, antes de conhecer a Cristo? Cuidado para você não trazer aqueles costumes para a nova vida que Ele te deu. Isso pode ser muito prejudicial. Olha o que aconteceu. Noé ficou nu dentro da sua casa. Aí o filho Cã, quando viu aquilo, viu a nudez do pai e foi falar para todo mundo: o pai está bêbado lá dentro de casa, embriagado, olha lá. E os outros 2 filhos cobriram a nudez do pai. Colocaram um manto, né? O que fala aqui mesmo? Puseram sobre os seus próprios ombros uma capa, pegaram uma capa, um no ombro de um, outro no ombro do outro, foram andando os 2 assim com o rosto desviado, sem nem olhar para o pai, até jogar a capa por cima do pai para cobrir a nudez do pai. Então, quando Noé acordou do vinho, quando acordou do porre, ele disse, versículo 25: Maldito seja Canaã, seja servo dos servos para os seus irmãos. Então, Noé pronunciou a maldição a uma geração. Canaã era filho de Cã. Cã era esse filho que expôs a nudez do pai. Então Noé acorda e fala: tá bom, então a sua geração será maldita. Dessa geração aqui que geraram os inimigos de Israel, os cananeus, tudo partiu dali. Você vai ver mais para frente, a gente vai entrar aqui na época de guerras e a gente vai ver os inimigos de Israel, os cananeus, os amorreus, os jebuseus, os amonitas, tudo partiu dessa geração aí. Olha só que coisa. E continuou, versículo 26. Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Que Deus engrandeça Jafé, e que ele habite nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, depois do dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Então veja que o próprio Noé pronunciou a maldição. Maldição essa que chega até os dias de hoje, mais uma vez. Que só é cancelada por causa da nova aliança em Cristo Jesus. Nós já lemos isso em Colossenses 2, que ele cancelou todo o escrito de dívida que constava contra nós, todas as maldições, e encravou na cruz. Não temos mais essa separação, né, entre nós e Deus, através da nova aliança. Gênesis 10. Dá licença, gente. Descendentes dos filhos de Noé. São estas as gerações de Sem, Cã e Jafé, os filhos de Noé. A eles nasceram filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé foram
Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer foram Askenaz, Rifate e Togarma. Os filhos de Javã foram Elissá, Tarsis, Quitim e Dodanim. Estes repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias em suas nações. Os filhos de Cã foram Cuxi, Mizraim, Pute e Canaã. Os filhos de Cuxi foram Sebá, Avilá, Sabitá, Raamá e Sabteca. E os filhos de Raamá, Sabá e Dedã. Cuxi gerou Nimrode, que começou a ser poderoso na terra. Existe um estudo muito profundo sobre Nimrode. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se, como Nimrode, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Daquela terra ele foi para a Síria e edificou Nínive, Reobote, Ir e Calá. E entre Nínive e Calá, a grande cidade de Recém. Mizraim gerou Ludim, Anim, Anamim, Leabim, Naphtuim, Patrussim, Casluim, de quem descendem os filisteus. Então vai vendo, você sabe que os filisteus também se tornaram povos inimigos do povo de Deus. E Caftorim. Canaã gerou Sidom, seu primogênito, e Et, e também os Jebuseus, os Amorreus, os Girgazeus, os Eveus, os Arqueus. Tudo isso é povo inimigo. Mais para frente você vai ver. Tudo se tornaram povo inimigo do povo de Deus. Tudo por causa da maldição que entrou na terra. Toda essa descendência do filho de Cã, dos filhos de Cã para frente, Canaã para frente, Noé amaldiçoou. Versículo 17. Os Aveus, os Arqueus, os Sineus, os Arvadeus, os Zemareus, os Amateus. Depois as famílias dos cananeus se espalharam. E a fronteira dos cananeus foi desde Sidom, indo para Gerar, até Gaza, indo para Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim, até Lazá. Desculpa se eu estiver errando a pronúncia. São estes os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. A Sem, que foi pai de todos os filhos de Éber e irmão mais velho de Jafé, também nasceram filhos. E os filhos de Sem foram Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Os filhos de Arã foram Uz, Jeter e Mas. Arfaxade gerou Salá, e Salá gerou Éber. A Éber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porque em seus dias se repartiu a terra, e o nome do seu irmão foi Joquitã. Joquitã gerou Almodá, Selefe, Azarmavé, Gerá, Adorão, Uzal, Diclá, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobabe. Todos esses foram filhos de Joquitã. E habitaram desde Messá, indo para Cefar, montanha do Oriente. São estes os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. São estas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações. E destes foram disseminadas as nações na terra depois do dilúvio. Capítulo 11. A Torre de Babel. Em toda a terra havia apenas uma língua e uma maneira de falar. Veja só. Quando a Bíblia fala de língua, é idioma, tá?
Então, havia só um idioma, uma maneira de falar. Os homens partiram do Oriente e encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. Encontraram um lugar bem plano, habitaram ali. E disseram uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhes servirão de pedra e o betume de argamassa. Disseram: venham, vamos construir uma cidade. E uma torre cujo topo chegue até os céus. Então, eles queriam passar desse céu que a gente vê. Eles falaram: vamos construir uma torre, a gente vai passar dos céus, a gente vai chegar lá onde está Deus. Olha só. Venham, versículo 4, vamos construir uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome. Então, o nosso nome vai estar acima do nome de todos, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então, o Senhor desceu para ver a cidade e a torre, e os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Olha aqui o segredo do crescimento. Unidade. Se todos falarem a mesma língua, Deus falou: olha, eles estão falando a mesma língua, isso é só o começo. Se eles planejarem algo, todos falando a mesma língua, ninguém vai poder resistir. Gente, esse é o segredo do crescimento financeiro, do crescimento familiar e tudo. Se o casamento estiver dividido, não há crescimento. Se a esposa e o marido falam a mesma língua, há crescimento. Se uma igreja fala a mesma língua, há crescimento. Se uma igreja está dividida, não há crescimento. O nosso clube de leitura da Bíblia, se todos nós continuarmos assim, caminhando juntos, falando a mesma língua, todo dia entrando, acompanhando, eu estou trazendo vocês agora para um estudo mais profundo. Vamos para lá, todo mundo, vamos para o estudo. A gente vai crescer junto. Agora, se houver divisão, desistência, um vai ficando no meio do caminho, quer fazer de outro jeito, acaba que há uma divisão. Então, a nossa força está na unidade. Vamos fazer mais uma vez aquele compromisso público? Vamos escrever aqui, ó, eu vou até o fim. Eu vou até o fim. Vamos lá, gente. Dia 114, vamos até o fim. Está quase chegando na metade. Vamos juntos, todos vamos até o fim. Vamos embora, vamos seguir a direção. Versículo 7. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e pararam de edificar a cidade. Por isso, a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Então, o povo vivia em um lugar, falavam a mesma língua. Deus desce e causa uma divisão. Aí um passou a falar, hoje a gente conhece como hebraico, aramaico, grego, inglês, japonês, chinês, português, espanhol. Houve ali uma divisão de línguas. O mesmo que aconteceu lá no dia de Pentecostes. Todos que estavam reunidos falavam a mesma língua. Mas por dom de Deus, que Cristo já tinha falado que eles iriam falar novas línguas para que o evangelho fosse pregado a toda criatura, cada um começou a falar em um idioma nativo de outras terras. A gente já passou por essa leitura, né? Se você está chegando agora e não esteve nessa leitura, resgata a leitura do livro de Atos, você vai entender um pouco sobre isso. E nós vamos ainda nos aprofundar muito nisso, na outra plataforma. Descendentes de Sem. São estas as gerações de Sem. Ele tinha 100 anos de idade quando gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E depois que gerou Arfaxade, Sem viveu 500 anos e gerou filhos e filhas. Arfaxade viveu 35 anos e gerou Salá. E depois
que gerou Salá, Arfaxade viveu 403 anos e gerou filhos e filhas. Salá viveu 30 anos e gerou Éber. E depois que gerou Éber, Salá viveu 403 anos e gerou filhos e filhas. Éber viveu 34 anos e gerou Peleque. E depois que gerou Peleque, Éber viveu 430 anos e gerou filhos e filhas. Peleque viveu 30 anos e gerou Reu. E depois que gerou Reu, Peleque viveu 209 anos e gerou filhos e filhas. Reu viveu 32 anos e gerou Serugue. E depois que gerou Serugue, Reu viveu 207 anos e gerou filhos e filhas. Serugue viveu 30 anos e gerou Naor. E depois que gerou Naor, Serugue viveu 200 anos e gerou filhos e filhas. Naor viveu 29 anos e gerou Terá. Depois que gerou Terá, Naor viveu 119 anos e gerou filhos e filhas. Terá viveu 70 anos e gerou Abrão, o tão conhecido Abraão, certo? Então aqui a Bíblia está mostrando a genealogia para a gente entender certinho como foi. Então Terá gerou Abrão, Naor e Harã. São estas as gerações de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Harã. E Harã gerou Ló, o sobrinho de Abraão. Harã morreu na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Terá, seu pai, ainda vivo. Abraão e Naor tomaram para si mulheres. A mulher de Abrão se chamava Sarai, e a mulher de Naor era Milca, filha de Harã, que foi pai de Milca e de Isca. Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá tomou Abrão seu filho, e Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e Sarai sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Vamos ler de novo isso aqui, versículo 31. Terá, vamos começar a desmistificar muita coisa que falam sobre Abraão. Olha só. Terá tomou Abrão, seu filho, e Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram. E havendo Terá 205 anos ao todo, morreu em Harã. Então, a Bíblia está dizendo que quando saíram de Ur dos Caldeus para Canaã, que é a terra que Deus prometeu ao seu povo, já tinha prometido, a gente vai ver aqui já, Deus prometeu isso a Abraão, é que, como eu falei, às vezes não está na cronologia correta, no tempo certinho. Primeiro está contando aqui tudo, depois vai explicar como foi. Então aqui já está dizendo que teve um dado momento em que Terá, pai de Abraão, aqui ainda Abrão, Terá, Abrão, Ló, noras, mulher, toda a família partiu de Ur dos Caldeus para a terra prometida. Existem algumas pessoas que dizem que Abraão largou tudo. Porque Abraão deixou tudo. Abraão largou a sua família, Abraão deixou a sua terra, Abraão largou tudo para ir à terra prometida. Alguns embasam os seus sermões nisso e induzem pessoas a fazerem o mesmo. Você tem que largar tudo por amor a Deus. Para provar o seu amor, você tem que largar a sua casa, o seu carro, a sua família, você tem que deixar tudo. Vamos desmistificar muitas coisas. Vamos lá? Capítulo 12. Deus chama Abrão e lhe faz promessa. Então agora aqui a gente vai entender como foi. O Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Legal, foi assim que aconteceu. Isso não significa dizer que ele deixou a sua família. Deus falou: sai daí, de Ur dos Caldeus. Aí é a terra dos seus pais, aí é a terra onde nasceram os seus parentes. Então agora você vai sair daí e você vai para uma terra que eu te mostrarei. Mas se eu ler só daqui para frente, sem te explicar aqui o que estava escrito antes,
de fato você vai achar que Abraão deixou tudo para trás, mas não foi assim. Por isso não pode se pegar versículos isolados da Bíblia e fazer campanhas em cima do versículo. Ai, pai, me segura, né? Senão daqui a pouco a gente começa a tratar de assuntos que não é o foco. O foco aqui é ler a Bíblia. Vamos ler a Bíblia, vamos em frente. Vamos lá. Estudos mais profundos, outros assuntos a gente trata à parte. Então o Senhor falou isso para ele. Versículo 2. Farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, amaldiçoei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abraão não deixou a sua família. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abrão levou consigo a sua mulher, o seu sobrinho Ló, todos os bens que havia adquirido, as pessoas que lhes foram acrescentadas em Harã, e partiu para Canaã. O pai só não foi junto aqui porque o pai morreu em Harã. Lembra que a gente já leu aqui? O pai saiu de Ur dos Caldeus junto com eles, mas quando eles chegaram no meio do caminho em Harã, o pai morreu ali. Dali Abraão continua a viagem levando tudo. Abraão não deixou nada. Levou o seu sobrinho, levou a sua mulher. Deixa grifado isso aí quando alguém te falar alguma besteira, alguma heresia. Deixa grifado. Anota. Não, Abraão sacrificou todos os seus bens, deixou tudo. Leia na Bíblia. Abraão levou a sua mulher, Abrão, né? Até aqui Abrão levou a sua mulher, seu sobrinho, todos os bens que haviam adquirido, todos os bens. E as pessoas que lhes foram acrescentadas em Harã e partiram para a terra de Canaã e chegaram lá. Abrão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesses tempos os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: darei essa terra à sua descendência. Ali Abrão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Passando dali para o monte a leste de Betel, armou sua tenda, ficando em Betel a oeste de Ai e a leste. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Então, vocês se lembram que quem começou a invocar o nome do Senhor eram os descendentes de Sete. Ali eles começaram a invocar o nome do Senhor, a apresentar sacrifício e comunicar com Deus dessa forma. A gente já entendeu que essa era a forma que eles tinham de se comunicar, de invocar a Deus, por isso levantavam altares e faziam sacrifícios. Moisés vem e regula esse ritual, dizendo que não é mais em qualquer lugar, seria apenas no tabernáculo. Mais para frente, Salomão regula isso e fala que é no templo. Mais para frente, Jesus vem e acaba com esse negócio. Chega de sacrifício. Versículo 9. Depois, Abrão partiu dali, indo sempre na direção do Neguebe. Abrão no Egito. Havia fome naquela terra. Assim, Abrão foi para o Egito para ali ficar, porque era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai sua mulher: ora, bem sei que você é uma mulher muito bonita. Os egípcios, quando virem você, vão dizer: essa é a mulher dele. Então eles vão me matar, deixando você com vida. Diga, pois, que você é minha irmã, para que me tratem bem por sua causa, e por amor a você me conserve em vida. Então, Abrão, com medo, Sarai, uma mulher muito bonita, pensou: quando a gente chegar ali, vão colocar os olhos nela e vão falar assim, vão matar o marido dela, que ela vai ficar viúva, e a gente vai possuir ela. Então Abrão entrou em acordo com a mulher para mentir. Uma meia mentira, na verdade, porque eles eram meio irmãos, né? Como a gente viu aqui na genealogia. Mas era mentira. Veja só o que aconteceu, versículo 14. Tendo Abrão entrado no Egito, os egípcios viram que a mulher era, de fato, muito bonita.
Os príncipes de Faraó a viram e foram elogiá-la diante de Faraó. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, jumentos e camelos. Então, o rei ficou tão encantado com Sarai e pensou, vou agradar o irmão dela, achando que era irmão. E deu a ele ovelha, boi, jumento, escravos, escravas, camelos. Versículo 17. Porém, o Senhor puniu o Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Faraó chamou Abrão e lhe disse, o que é isso que você fez comigo? Por que não me disse que ela era sua mulher? E por que me disse que era sua irmã? Foi por isso que a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, aqui está a sua mulher. Tome-a e vá embora daqui. Então, Faraó já tinha pegado Sarai para ser mulher dele. Agora ela vai ser minha mulher. Só que Deus não permitiu. Falou, não, eu tenho uma promessa na vida deles. Desse casal aí vai nascer o Isaac. Ninguém vai se deitar com a mulher de Abraão, não. Não vou permitir isso. E lançou praga lá. E aí Faraó, indignado, né, foi falar com Abrão. Mandou ele embora e com tudo. Pega sua mulher, tudo que eu te dei e vai embora daqui. E Faraó deu ordens aos seus servos a respeito de Abrão. E eles o acompanharam, a ele e a sua mulher e a tudo que possuía. Então, mais uma vez, Abraão aumenta suas posses e leva tudo. Que o Senhor te enriqueça. Que o Senhor faça, pela sua misericórdia, possuir muitas coisas. Em nome de Jesus. Que essa teologia infundada que muitas vezes diz que você não pode ter nada, que você tem que abrir mão de tudo, que aquilo que você conquistou com muito suor você precisa sacrificar para agradar a Deus, caia por terra e não tenha mais efeito na sua vida. Que se um dia você tomar a decisão de zerar a sua conta, de repente, por amor ao evangelho, à pregação, para patrocinar um missionário, que seja por amor, por gratidão, nunca por troca, por barganha. Se o Senhor tocar no seu coração a um dia se desfazer de um bem, de uma parte, de uma porcentagem, de o dízimo, o que é que seja por princípio de gratidão. Mas nunca por essas pregações infundadas, dizendo que Abraão deu tudo que tinha. Não, está aqui, ó, mais uma vez, estou mostrando para vocês. O Senhor foi enriquecendo Abraão cada vez mais. E ele não foi deixando nada para trás. Nada. Que o amor ao dinheiro não seja o que te move, como nós já lemos juntos lá no Novo Testamento. Não seja o que te move, que senão isso aí vai ser a raiz de todos os males na sua vida. O apego, o amor ao dinheiro. Mas que o dinheiro seja um bom servo, que sirva para colocar o melhor dentro da sua casa, para ajudar a sua família, seus filhos. Que sirva para que você nos ajude a continuar pregando o evangelho, a dar uma assistência à viúva, ao órfão, ao pobre, ao necessitado. Que o Senhor te cubra com as suas ricas bênçãos. Você crê nisso? Coloca nos comentários amém. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha aí um finalzinho de semana excelente. A gente se encontra amanhã na nossa leitura. Um abraço de fé e força e que o Senhor te ajude em tempos tão difíceis que temos vivido. A gente continua amanhã.